Sejam todos muito bem-vindos a mais esta manhã ou este dia de leitura. Vamos dar continuidade aqui a Quem Pensa Enriquece. Esse livro que transformou a vida de muitas pessoas. E o intuito aqui, o desejo é que transforme também a sua vida, a minha vida, de todos aqueles que encontrarem, enxergarem e colocarem em prática o segredo. Então vamos lá, conhecendo aqui mais pessoas que praticaram. Frank Gonsalves, pregador de Chicago, que fez um sermão tão poderoso que Philip D. Armour deu a ele US$ 1 milhão para começar o Instituto de Tecnologia Armour, do qual Gonsalves foi presidente. Daniel Willard, presidente da B.O. Railroad, por mais de 30 anos foi homenageado com uma cidade de Ohio que recebeu o nome Willard. King Gillette, vendedor viajante, tentava se barbear em um trem em movimento quando teve a ideia de uma navalha segura, que se tornou a base de uma corporação gigantesca. Ralph Weeks, presidente da International Correspondence Schools, ajudou a financiar o Instituto Intrawall de Napoleão Hill, criado para educar e reabilitar detentos. Juiz Daniel Wright, instrutor na Escola de Direito de Georgetown, onde Napoleão Hill estudava, quando a Bob Taylor's Magazine deu a ele a tarefa de escrever um perfil de Andrew Carnegie. John D. Rockefeller, com US$ 1.000 de economias, mais 1.000 emprestados do pai, começou uma empresa de querosene, que cresceu e se tornou a gigante Standard Oil e uma das maiores fortunas do mundo. Thomas Edison, inventor e empreendedor, aperfeiçoou a lâmpada elétrica, o fonógrafo, a câmera de filmar e era dono dos direitos de mais de 1.000 invenções patenteadas. Frank A. Vanderlip, garoto pobre que se tornou jornalista, reformador social e milionário. Foi presidente do National Citibank, hoje Citibank, e secretário assistente do Tesouro. F.W. Woolworth, atendente em um armazém, foi pioneiro da ideia da venda a preço fixo e do autoatendimento, e mudou para sempre a venda no varejo, com sua cadeia de lojas de 5 e 10 centavos. Coronel Robert A. Dollar começou com uma pequena escuna comprada para transportar madeira pela costa oeste. Construiu a Dollar Steamship Company, a maior frota de navios de luxo a navegar com a bandeira dos Estados Unidos. Edward Fillene, fundador de lojas baseadas em Boston, criou métodos revolucionários de distribuição e merchandising e ficou famoso por criar a seção de vendas de produtos com preços rebaixados. Edward C. Burns, único sócio de Thomas Edison, único sócio que Thomas Edison teve, pegou a máquina falha de ditado de Edison, a Edphone, e a vendeu com tanto sucesso que ela se tornou um acessório nos escritórios e fez dele um milionário. Arthur Nash, fabricante de roupas em Cincinnati, que usou a empresa falida como cobaia para testar o segredo de Carnegie,
e alcançou tanto sucesso que os jornais o fizeram famoso como Nash da Regra de Ouro. Clarence Darrow, famoso como advogado, orador e defensor dos oprimidos, talvez mais conhecido como advogado que defendeu o ensino da teoria da evolução no julgamento de Scopes. Woodrow Wilson, 28º presidente dos Estados Unidos da América, 1913-1921. William Howard Taft, 27º presidente dos Estados Unidos da América, 1909 a 1913. Luther Burbank, horticultor mundialmente famoso que introduziu mais de 800 novas variedades vegetais em seu esforço para melhorar a qualidade das plantas e assim aumentar o suprimento de alimentos no mundo. Edward Book, embora tivesse apenas 6 anos de escolaridade, aos 20 anos se tornou editor do Ladies' Home Journal, que ajudou a transformar na revista de maior circulação do mundo. Frank Munsey, operador de telégrafo que desistiu de lançar a revista Argosy, depois apostou sua fortuna em um império jornalístico que incluía a Washington Times e o New York Herald. Albert Getty, presidente do US Steel, na época a maior corporação do mundo, comandou a construção de seu primeiro grande projeto, a usina de aço Gary Works, e a cidade de Gary, em Indiana. Alexander Graham Bell, mais conhecido como o inventor do telefone, também aperfeiçoou aparelhos de gravação, promoveu avanços em aeronaves e foi cofundador da National Geographic Society. John Patterson, presidente da National Cash Register, conhecido como um visionário da propaganda e gênio da motivação de sua equipe de vendas, o que fez da NCR a líder em seu ramo. Julius Rosenwald, pequeno fabricante que anteviu o futuro das vendas por catálogo, comprou 25% da Sears, Roebuck Company e com Richard Sears transformou-a em um ícone do comércio norte-americano. E para quem lembra, essa loja teve aqui no Brasil também. Stuart Austin Wire, engenheiro civil, que Hill conheceu nos campos de petróleo do Texas e que, inspirado pelo segredo de Carnegie, foi estudar direito depois dos 40 anos e também se envolveu na publicação da Napoleon Hills Magazine. Frank Crane, conhecido psicólogo, ensaísta e autor do livro Four Minute Essays, sobre assuntos como o preço da liberdade, o pragmatismo, o dever do rico e a forma de conservar amigos. J.G. Chaplin, presidente da Universidade de Extensão La Salle, na época em que Napoleon Hill trabalhava no departamento de propaganda e vendas da universidade onde Hill percebeu pela primeira vez seu talento para motivar pessoas. Jennings Randolph, executivo na companhia aérea, congressista, depois senador pela Virgínia Ocidental, foi grande administrador de Napoleon Hill e quem incentivou Hill a atuar como conselheiro do presidente Franklin Delano Roosevelt. Esses nomes representam uma pequena fração dos norte-americanos famosos cujas realizações financeiras e de outras naturezas provam que aqueles que entendem e usam o segredo de Carnegie alcançam elevadas posições na vida. Comentário. Como diz Napoleão Hill, a lista anterior inclui só alguns dos mais de 500 multimilionários e indivíduos extraordinariamente bem-sucedidos que ele entrevistou antes de escrever este livro. Não inclui a lista igualmente impressionante
de pessoas que entraram em contato com ele depois da publicação, nem inclui o nome daqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer Napoleão Hill pessoalmente, mas atribuem seu sucesso à leitura deste livro. Dizem que, com esta obra, Napoleão Hill fez mais milionários que qualquer outra pessoa na história. Também é possível dizer que Napoleão Hill inspirou mais especialistas em motivação que qualquer outro homem na história. É praticamente impossível encontrar um orador motivacional que não tenha bebido do trabalho de Hill. Sua influência pode ser vista nas obras de seus primeiros colegas, Dale Carnegie e Norman Vincent Peale. Mais tarde, autores e oradores de sucesso, como W. Clement Stone, Og Mandino e Ale Nightingale, trabalharam diretamente com Napoleão Hill ou com a Fundação Napoleão Hill. Ecos dos princípios de Hill também podem ser encontrados nos livros de indivíduos tão distintos como Whaley Amos, Mary Kay Ash, Ken Blanchard, Adelaide Bry, Jack Canfield e Mark Victor Hansen, autores de Chicken Soup for the Soul, Deb Fields, Schacht Galway, John Gray, Susan Jeffs, Bruce Chain, Charlie Tremendous Jones, Tommy Lasorda, Art Linkletter, John Leiter, isso aqui é um desafio, gente. Maxwell Melz, James Hetfield, Bern Siegel, José Silva, Brian Tracy, Lillian Vermont e Dennis Waitley. Stephen Covey, autor de Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, tem falado frequentemente sobre a influência de Napoleão Hill. Anthony Robbins, indiscutivelmente o mais bem-sucedido autor e orador motivacional do começo do século XXI, reconheceu Napoleão Hill como um herói pessoal. Jamais conheci alguém que tenha sido inspirado a usar o segredo de Carnegie e não tenha alcançado sucesso notável. Por outro lado, nunca conheci ninguém que tenha se distinguido ou acumulado riqueza de alguma importância sem ter se apoderado do segredo. A partir desses dois fatos, cheguei à conclusão de que o segredo é mais importante para a autodeterminação que qualquer coisa que você receba por intermédio do que é popularmente conhecido como educação. Em algum lugar durante a leitura, o segredo vai saltar da página e se colocar atrevido na sua frente, se você estiver preparado para ele. Quando ele aparecer, você vai reconhecê-lo. Não importa se o sinal aparece no primeiro ou no último capítulo. Pare por um momento quando ele se apresentar e anote a hora e o lugar. Você vai querer lembrar, porque esse momento vai marcar o ponto de transformação mais importante da sua vida. Lembre-se também, enquanto lê o livro, de que ele lida com fatos, não com ficção. O objetivo é transmitir uma grande verdade universal, pela qual você, se estiver pronto, pode aprender o que fazer e como fazer. Você também vai receber o estímulo necessário para começar. Como uma palavra final de preparação, posso dar uma rápida sugestão que pode servir de dica sobre como o segredo de Carnegie pode ser reconhecido. É o seguinte: realização de todas as riquezas conquistadas tiveram seu princípio em uma ideia. Se você está pronto para o segredo, já tem metade dele. Portanto, vai reconhecer a outra metade no momento em que ela aparecer. Comentário. Diferentemente de boa parte da literatura motivacional e de negócios disponível, a intenção deste livro não é fazer o leitor pular de um capítulo em outro, captando um conceito aqui e uma lição e uma ideia ali para resolver o problema do momento. Este livro é escrito como um todo, cuidadosamente integrado, para ser lido inteiro, do começo ao fim.
Conceitos introduzidos em um capítulo recorrem a outros, onde seu significado e sua importância se baseiam na ideia de o leitor já ter assimilado o conhecimento anterior. Os capítulos são projetados para se basear uns nos outros, de forma que cada palavra tem que ser lida, cada ideia tem que ser considerada e cada conceito tem que ser compreendido e absorvido. Quem pensa enriquece é chamado frequentemente de primeira filosofia de realização pessoal, e uma filosofia é mais que uma coleção de soluções para problemas nos negócios. Uma filosofia é um sistema de princípios que guia seus pensamentos e ações e fornecem um código de ética e um padrão de valores. Este livro não vai apenas mudar o que você pensa, mas vai mudar literalmente o seu jeito de pensar. Durante a preparação desta nova edição atualizada, cada aspecto foi analisado para garantir sua relevância para o atual clima empresarial. Nos casos em que o material pudesse ser considerado datado ou em desacordo com as práticas contemporâneas, o texto original foi atualizado ou ampliado com material novo e relevante. Uma característica da edição original é que em todos os capítulos Napoleão Hill cita exemplos da vida real, com base no conhecimento pessoal dos mais bem-sucedidos multimilionários que enriqueceram com esforços próprios nos Estados Unidos. Nesta edição, cada história de Hill foi preservada e os editores acrescentaram exemplos contemporâneos e paralelos modernos que demonstram claramente que os princípios de Hill são atuais até hoje e ainda orientam aqueles que alcançaram o sucesso. Além de exemplos contemporâneos, nos casos em que os editores sentiram que seria interessante para o leitor, foram incluídas anotações que fornecem informação relevante sobre acontecimentos mais recentes. Onde era viável, também foram sugeridos livros e outros materiais que complementam vários aspectos da filosofia de Napoleão Hill. De um ponto de vista mais técnico, os editores abordaram o texto escrito como teriam feito com o de um autor vivo. Quando encontraram o que os gramáticos modernos considerariam frases ultrapassadas, pontuação desatualizada ou outros problemas de forma, adaptaram pelo uso da regra contemporânea. Os leitores familiarizados com edições anteriores notarão que a numeração dos capítulos foi modificada nesta edição. Originalmente, Quem Pensa Enriquece começava com um capítulo não numerado, uma palavra do autor. Nesta edição, esse texto aparece como o capítulo 1 e foi nomeado para O Segredo do Sucesso. Os capítulos seguintes foram renumerados sequencialmente e continuam em sua ordem original. O capítulo antes chamado de Mistérios da Transmutação do Sexo foi rebatizado como Sexualidade, Carisma e Criatividade, e o texto foi reestruturado e anotado para refletir o papel das mulheres na sociedade contemporânea. Todos os comentários editoriais são claramente destacados com fonte diferente do texto original. Pobreza e riqueza são falhas do pensamento. Capítulo 2. Pensamentos são coisas. O homem que pensou sua sociedade com Thomas Edison. Realmente, pensamentos são coisas. E coisas poderosas quando se misturam à definição de objetivos, persistência, e a um desejo ardente de sua tradução em riqueza ou outros objetos materiais. Há alguns anos, Edwin C. Burns descobriu o quanto é real que você pode pensar em enriquecer. Sua descoberta não aconteceu de uma vez só. Chegou aos poucos e começou com o desejo ardente de se tornar sócio do grande Thomas Edison. Uma das principais características do desejo de Burns era ser definido. Ele queria trabalhar com Edison, não para ele. Preste muita atenção à história de como ele transformou seu desejo em realidade e você terá uma compreensão melhor
dos princípios que levam à riqueza. Quando esse desejo ou esse pensamento passou por sua cabeça pela primeira vez, ele não tinha condições de agir para torná-lo realidade. Havia dois problemas no caminho. Ele não conhecia Edson e não tinha dinheiro suficiente para comprar uma passagem de trem para West Orange, Nova Jersey, onde ficava o famoso laboratório de Edison. Esses problemas teriam desanimado a maioria das pessoas de tentar realizar seu desejo. Mas esse não era um desejo comum. O inventor e o vagabundo. Edwin Burns apresentou-se no laboratório de Edison e anunciou que estava ali para tratar de negócios com o inventor. Anos mais tarde, ao falar sobre esse primeiro encontro, Edison disse sobre Burns. Ele estava ali na minha frente, parecendo um vagabundo comum, mas tinha alguma coisa na expressão de seu rosto que transmitia a ideia de que estava determinado a conseguir o que tinha ido buscar. Anos de experiência com os homens me ensinaram que quando um homem realmente deseja alguma coisa tão profundamente que se dispõe a apostar todo o seu futuro em uma única jogada para conseguir essa coisa, ele tem certeza da vitória. Dei a ele a oportunidade que pediu porque vi que estava decidido a ficar ali até conseguir o que queria. Eventos subsequentes provaram que não cometi um engano. Não pode ter sido a aparência do rapaz que abriu as portas para seu começo no escritório de Edson. Ela depunha contra ele, definitivamente. O que contou foi o que ele pensava. Burns não se tornou sócio de Edson na primeira conversa. O que ele conseguiu foi uma chance de trabalhar nos escritórios de Edson por um salário bem simbólico. Passaram-se meses. Nada aconteceu para tornar mais próxima a meta que Burns havia estabelecido como objetivo principal definido. Mas algo importante estava acontecendo na cabeça de Burns. Ele intensificava constantemente o desejo de se tornar sócio de Edson. Psicólogos disseram com propriedade: quando alguém está realmente pronto para uma coisa, ela aparece. Burns estava pronto para uma sociedade com Edson e estava determinado a se manter pronto até conseguir o que queria. Ele não disse a si mesmo: ah, bom, de que adianta? Acho que vou mudar de ideia e tentar arrumar um emprego de vendedor. Mas disse: vim aqui para ser sócio de Edson e vou conseguir o que quero, nem que leve o resto da minha vida. Ele estava falando sério. Que história diferente as pessoas contariam se apenas adotassem um objetivo definido e o mantivessem até ele ter tempo de se tornar uma obsessão dominadora. Talvez o jovem Burns não soubesse disso naquele momento, mas a determinação canina e a persistência em se concentrar em um único desejo desgastariam toda oposição e o levariam à oportunidade que ele procurava. Quando a oportunidade surgiu, veio de uma direção diferente e com uma forma distinta das que Burns esperava. Esse é um dos truques da oportunidade. Ela tem o hábito tímido de entrar pela porta dos fundos e frequentemente surge disfarçada de infortúnio ou derrota temporária. Talvez por isso tantas pessoas deixem de reconhecer a oportunidade. Bom, e ficamos por aqui neste segundo dia desta leitura. E se você já percebeu, já reconheceu o segredo, muito bem. E se você ainda não reconheceu, não desanime. Continue nos acompanhando aqui. E caso você queira acompanhar ao vivo conosco diariamente, deixe sua vontade abaixo nos comentários. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.